Pod Café no ar. Você nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube e pelo Spotify da Rádio PF nos nossos canais de comunicação. Hoje a apresentação é comigo, Jaderson Pires, por aqui. E o nosso convidado é Manuel Jorge Diniz Dias, que traz consigo um apelido carinhoso, Manezinho, e traz também uma marca da profissão, a Implosão, o Manezinho da Implosão, que já está se tornando, viu, Manezinho, um personagem da história de Passo Fundo, porque não se tem registro, lembrança de um prédio sendo implodido aqui na cidade. E o Manezinho é o responsável pela implosão do complexo ali no silo da antiga César, que vai ser implodido daqui a poucos dias. Nós vamos, até para situar o pessoal que está conosco, nós estamos gravando aqui o podcast há 4 dias da implosão. Manezinho, seja bem-vindo ao Pod Café. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Jader. Eu estou me sentindo em casa, mais em casa ainda com o nome do programa, fantástico, achei genial. E muito mais em casa ainda por estar no Rio Grande do Sul, onde eu tenho sido muito bem tratado, fruto de outras implosões, já desde 1998, mas esse carinho se consolidou quando da implosão da Secretaria de Segurança Pública aqui do Rio Grande do Sul. Pano de fundo aqui da rádio Passo Fundo, um cenário muito semelhante ao campus da USP. Então, realmente estou voltando às origens, fiquei admirado, né, com a beleza do campus e com a estrutura da rádio. Vocês realmente estão de parabéns e, sem dúvida nenhuma, estou me sentindo em casa. Que legal. O pessoal está vendo aqui, ó, na nossa câmera aberta, que nós temos alguns álbuns, alguns discos em vinil. Essa é outra parte da nossa conversa, logo adiante. Não tem nada a ver com implosão, hein? Não. Por enquanto eles ficam aqui para que a gente possa deixar aqui como um atrativo visual para a nossa conversa da implosão, mas logo depois eles vão ser conteúdo também. Vamos aguçar a curiosidade dos ouvintes. Manezinho, a implosão da César, em uma coletiva que nós tivemos há dias atrás, você qualificou como um grau 8 de dificuldade, numa dificuldade em geral que varia aí de 5 a 10. O que significa um grau 8 em termos de dificuldade? Olha, Jader, você vê que a gente já começa de 5, né? Não existe implosão fácil. A gente tem como referência o grau de dificuldade 10, tendo como o maior desafio em nossa carreira, eu falo nossa, porque tem sempre uma equipe por trás, né, da minha liderança na atividade, a implosão do Palace 2. Uma implosão que faz parte da memória afetiva da maioria das pessoas, né? Infelizmente foi uma tragédia lá no Rio de Janeiro, no Carnaval de 98, e tinha todos os componentes que representavam um desafio, não só do ponto de vista técnico, mas também por conta dos riscos envolvidos, né? A comoção devido à presença ainda dos mortos, né, no entulho. Então, todos esses ingredientes, né? O risco do prédio desabar, tivemos que escorá-lo, né, para poder dar início aos trabalhos, e o fato de ter escorado representou realmente a diferença entre estar vivo, né, e morto diante daquele desafio. Então a gente classifica o Palace 2 como grau de dificuldade 10. O grau de dificuldade 5, nunca admitindo que existe uma implosão fácil, passa por outros fatores, né, que simplificam as condições de contorno, né, a dificuldade, a falta de informação no projeto. E aqui no caso dos silos da César, né, que também já virou uma referência negativa para a cidade, agora esse cartão postal negativo, felizmente vai ser eliminado, né, da paisagem, trazendo uma valorização para a região ali. Então o César, ele, por ser formado por uma estrutura principal, que é o prédio, aquela torre no centro, e 9 silos, né, de cada lado, no total de 18, a gente tem como silo o maior desafio em termos de implosão. Sempre é uma estrutura que, por conta de seus vínculos, né, entre si, traz uma dificuldade maior, né, no sentido de se obter o melhor dos resultados. Mas a gente fez um estudo bastante detalhado e ao longo desse estudo procuramos eliminar todas as dificuldades, mas a sequência, né, dos desafios que se apresentaram fez com que a gente desse essa graduação de 8 numa escala de 5 a 10. Como é que funciona, por exemplo, esse processo? Você falou em equipe. Uma implosão no teu dia a dia é algo comum, é o teu trabalho. Para a maioria das pessoas não é algo comum estar presente ou diante ou próximo de uma implosão. Embora quando a gente vê lá na televisão
o prédio ruindo abaixo de si próprio, aquilo gera uma curiosidade. A imagem ela é impactante, ela é até bonita visualmente em alguns aspectos. Mas para o profissional, por exemplo, só para a gente ter um balizador, quando você teve o primeiro contato da possibilidade de vir fazer esse trabalho aqui em Passo Fundo, quanto tempo antes foi isso? Como é que se mobiliza essa equipe? Essas pessoas vêm da onde? Quanto tempo antes você tem que estar nos locais? Como é que funciona? Olha, Jader, você abordou muito bem, né, no início da sua pergunta. E dá para fazer um comentário muito representativo do que representa a implosão no dia a dia de uma sociedade, né? Todas as atividades de engenharia, elas se debruçam sobre riscos, né, de toda a ordem. A implosão ela tem uma imagem muito mais impactante do que qualquer outra atividade, apesar de ser uma engenharia como outra qualquer, mas ela tem primeiro um carisma popular e um apelo jornalístico muito grande. Tanto é por isso que nós estamos aqui. Então, por conta disso, essa figura do espetáculo, né, que se faz presente na atividade, leva todo esse aparato, principalmente de defesa civil, né, por causa do afluxo de pessoas, né, que vão querer assistir esse espetáculo, entre aspas. Então, por conta disso, é que faz com que a implosão seja uma atividade de engenharia diferenciada. A rotina passa, no primeiro momento, justamente em convocar, né, solicitar o apoio da defesa civil, no sentido de que participe do planejamento e da coordenação, né? Esse trabalho, muitas vezes, demanda um mês. E o start da atividade praticamente começa aí também. Então, a avaliação da estrutura, você já traz um encarregado para fazer essa avaliação em conjunto, vai avaliando as dificuldades. Na medida que esse trabalho vai se desenvolvendo, novas equipes e equipamentos vão se incorporando. Mas, de maneira geral, essa movimentação não envolve muitas pessoas, né? O grande mote da implosão, para ser classificada hoje como uma atividade de demolição vantajosa sobre vários aspectos, a gente destaca pelo menos 3, né? O prazo, o custo e a segurança. E a segurança está diretamente ligada exatamente a esse aspecto. O fato de que, na demolição tradicional, você envolve muitas pessoas, né, durante muito tempo, sobre um risco muito grande. E a implosão é o contrário, uma equipe pequena, né, se expondo a um risco também pequeno e durante um prazo muito curto, porque são atividades muito específicas. No caso aqui do silo da César, teve algumas intervenções que nós fizemos que saem um pouco fora do tradicional, por isso que envolveu um tempo um pouco maior. Vamos dizer que desde o início zero, né, estamos aqui praticamente há um mês. Já ocorreram implosões, né? O prédio da CESP, em 87, quando ainda tínhamos à frente da atividade, aquele que foi o pioneiro, né, e o sinônimo de implosão até hoje, o engenheiro Hugo Takahashi, a decisão de implodir foi numa segunda e a implosão foi no domingo. Fizemos uma implosão no Rio, onde entramos na quarta, a implosão foi no sábado. O próprio Palace 2, que é a maior referência em termos de desafio, nós estávamos em 8 pessoas, chegamos lá na quarta, a implosão foi no sábado, e na prática trabalhamos apenas 5 horas, por conta dos riscos envolvidos. O Carandiru, que também é uma implosão que teve uma repercussão muito grande, né, também é uma referência, né, em termos de espetáculo no primeiro momento, que tinha todo aquele carisma negativo, né, em torno do Carandiru. A demanda lá em termos de preparação ocorreu num prazo de quase um mês, que os preparativos demandavam muita mão de obra, muita quebra de paredes e tudo mais. Então, de maneira geral, eu diria para você que uma implosão, quando ela tem um caráter emergencial, a duração do processo é cerca de 1 semana, justamente por conta da emergência, do risco, da solução imediata, muitas vezes sendo a única solução. Para a C2, a única alternativa era a implosão, porque qualquer outra modalidade de demolição implicaria em riscos para os operadores, equipamentos, patrimônio e tudo mais. Que pese que, mesmo lá, no caso da implosão, nós corremos esses riscos e o que salvou nossas vidas foi a competência do engenheiro da prefeitura, que condenou o prédio e afirmava com convicção que ele ia cair a qualquer momento. Aqui, na estrutura da CESA, me parece que, de certa forma, fica talvez um pouco menos difícil porque ela é mais afastada também de outros prédios. Vendo o teu histórico de implosões, teve implosões
bastante delicadas no sentido de ter outras estruturas muito importantes também ao lado. Inclusive teve um dos prédios, se eu não me engano, foi o da Avenida Berrini, que ele teve que ter uma inclinação. Ele não pôde cair exatamente sobre o centro dele, ele precisou ser inclinado. Então como é que é trabalhar, por exemplo, nessas situações onde há proximidade, onde essa questão de estar mais perto de outras estruturas torna ainda mais delicada? Óbvio, as pessoas, elas quando não têm esse costume de estar em uma área de implosão e tem na sua cidade ou ali próximo às suas casas, elas ficam um pouco mais preocupadas. Mas aqui a gente já pode ter também essa leitura de que, por ser mais afastado, não há prédios ou construções tão mais próximas, ela fica menos difícil, ela é ainda mais segura. É por aí? O teu raciocínio tá perfeito. Aqui uma das características que chamou a atenção, em que pese outros desafios, é o fato de que as residências, né, todo aquele comércio está a uma distância muito maior do que o caso da Berrini, que estava a 3 metros. A Berrini é um dos centros financeiros do país, mesmo nível de uma avenida paulista, né, como foi na CESP, e o prédio não poderia cair na avenida. Ao mesmo tempo, existia um prédio colado a apenas 3 metros. O próprio coronel da Defesa Civil, né, o coronel Jair Paga, quando ele foi olhar, ele viu os 2 prédios e até comentou, vai ser bacana essa implosão com esses 2 prédios e tal. Eu falei, não, coronel, na verdade é só o prédio da frente. Ele pôs a mão na cabeça. Assim. Então, no primeiro momento, e depois eu disse para ele, olha, a equipe está preparada, né? E ali tivemos uma demonstração, e serve até como homenagem, né? Eu sempre procuro comentar isso. O projeto todo, ele foi se desenvolvendo e o pó de pim-pim-pim lá da implosão foi exatamente a contribuição do encarregado nosso, José Neves, cujo resultado, da forma como você viu nas imagens, deve-se a ele, né? A competência dele. A nossa solução, cuja diferença era o tempo de meio para 1 segundo, né? A unidade de tempo na nossa atividade é milésimos de segundos. Então essa competência dele é que permitiu aquele resultado. E a menção a Berrini faz justiça àquilo que a gente considera, né? As 3 implosões mais difíceis no Brasil até hoje foi o prédio da CESP, o Palace 2 e justamente a Berrini, principalmente por causa dessa aproximação. Então você vê que as imagens revelam que o prédio, uma parte dele recua e o outro vai por cima para que ele caísse até mesmo numa área de projeção menor do que a do próprio prédio. Uma questão que as pessoas têm sobre a implosão é a curiosidade. Sempre se pergunta, poxa, quanto de explosivo será utilizado? Só que não é bem o explosivo que é a grande estrela de uma implosão. Qual é a grande estrela de uma implosão nesse aspecto mais técnico? Você fez a lição de casa, hein, Jané? Você não é fraco não, hein? A gente sempre procura dar esse destaque, né? Porque esse estigma de explosivo, até do ponto de vista da segurança, e a gente sabe que o produto é feito com controle de qualidade rigoroso, equipe é especializada, enfim. Essa figura do risco que está sempre presente, na verdade, ela se dilui, né? Por conta de todo esse cuidado, esmero com que é feita uma implosão. E essa figura do espetáculo, realmente, ela poderia estar associada ao explosivo, mas não é, né? Então, para o leigo, sim, mas vale a pena estar se aproveitando dessa oportunidade aqui de esclarecer. Uma implosão ela só é viável com o uso de centenas de quilos de explosivos em área densamente urbana, a poucos metros de outros edifícios, porque existem retardadores. Então, são produtos, né, de última geração, o Brasil até exporta esses produtos, são os retardadores que permitem que se realize essas detonações defasadas da ordem de milésimos de segundos. Então, quando você tem 100, 200, 300 quilos de dinamite sendo usados nessas condições, na verdade o que ocorre são centenas de detonações, né, de bem menos do que 1 quilo, e defasadas no tempo, de tal forma que a vibração, o barulho, todo aquele impacto junto ao meio ambiente seja correspondente àquela pequena quantidade de dinamite. E a maior parte da energia é justamente concentrada para se obter o resultado esperado, que é romper o concreto. Apenas um excedente dessa energia que se manifesta junto ao meio ambiente, através do barulho, né, da vibração no terreno, poeira, e até mesmo a figura do ultralançamento, né? Se nós estamos trabalhando com centenas de detonações, essa figura de lançar uma pedra está presente.
E como é que se controla isso? Com aquele procedimento que tem sido dado destaque na mídia, né? Que é a colocação daquelas telas, né? Que são as medidas preventivas de proteção que nos dá tranquilidade para desenvolver essa atividade, né? Em locais tão densamente urbanizados, com patrimônio perto, porque essas telas evitam que esses fragmentos sejam lançados fora da área de projeção do prédio. Então, esse pacote, né, é o que permite. Então, para consagrar a tua lição de casa aí, realmente são os detonadores, né, são as espoletas, que são os verdadeiros artistas nesse espetáculo que é a implosão. Imagino que isso tenha também tido uma grande evolução ao longo do tempo no trabalho. O sistema de detonação que vai ser utilizado aqui em Passo Fundo, ele é inédito no país? Eu vi algum colega de imprensa trazendo essa informação. É inédito e por quê? Que sistema é esse? Na verdade, o histórico de explosivos e também dessas espoletas, né, remonta a décadas passadas, né? Inclusive, hoje os explosivos não tem uma gama tão grande como era antigamente, né? Então, praticamente hoje a emulsão explosiva domina o cenário, né, do mercado de explosivos nacional. As espoletas, na verdade, existiam as espoletas elétricas, né, nas décadas de 40, 50, 60, o que viabilizou, além das atividades de mineração, pedreiras e obras civis, principalmente a execução de túneis, né? Então, o grande mérito de se conseguir fazer esses túneis no país e em outros países no mundo inteiro era o uso dessas espoletas elétricas. Com a evolução, outros produtos foram ocupando o mercado, o cordel detonante, com retardos. Depois vieram os não elétricos, né? No Brasil, aí, a gente, na maioria das implosões, usamos o Brinel, um produto que se consagrou não só na implosão, mas em todas as atividades de mineração e obras civis. E agora nós estamos acompanhando, né, a penetração das espoletas eletrônicas. É um grande avanço sobre todos os aspectos, principalmente nas atividades de mineração. Então, está cada vez mais ocupando espaço e na implosão também, né? Já tivemos algumas implosões de pequena dimensão, de pequeno porte, com esse produto, com bom resultado, né? Então, hoje, o nível de confiabilidade e credibilidade do produto permite, né, oferecer, né, essa oportunidade aqui na implosão do prédio da César. Na questão dos explosivos, que embora, como tu já explicou, não são a grande estrela, mas também atrai muita curiosidade. Quando nós falamos na coletiva de dias atrás, você disse que ainda estavam sendo feitos estudos de quanto seria utilizado aqui. Já se tem um número mais próximo do que vai ser utilizado de fato na implosão de Passo Fundo? E qual é o volume de concreto que isso vai gerar no final de tudo? A gente está trabalhando na faixa dos 100 quilos. O volume, a gente tem uma avaliação, né, por experiência a partir da área construída, né? Então, a área construída que se apresenta ali, da ordem de seus 5.100 metros quadrados, por uma continha simples aí do dia a dia, de outras implosões, a gente estima um volume aí em torno de 3.000 metros cúbicos de material de entulho que vai ser gerado na implosão. Uma das grandes vantagens que essa obra traz no seu bojo, né, em termos ambientais, é que esse material vai passar por uma segregação. Então, toda a ferragem vai ter uma destinação nobre, que é para siderurgia, para ser reciclado. E o concreto, um concreto nobre, vai ser usado, né, no próprio local, ao longo de um novo empreendimento que vai ser construído ali para pistas, né, para forrar pistas, subbase e assim por diante. Então, do ponto de vista ambiental, a obra também apresenta essa vantagem para a comunidade. Agora, retrocedendo um pouco mais no tempo do teu início de carreira com a implosão, você teve um grande mestre, que foi Hugo Takahashi, é o pioneiro das implosões no país, lá em 1975. Como é que foi esse início de trabalho com ele até o momento em que ele passou o bastão e disse: Manezinho, agora é com você? Essa é uma história fascinante, principalmente tendo como cenário, como pano de fundo, um personagem tão incrível quanto ele, né? Ele teve o mérito de, no primeiro momento, estar à frente daquela que foi a primeira implosão no Brasil, né, em novembro de 75, lá na Praça da Sé, implosão do Mendes Caldeira. Foi um trabalho pioneiro e com esse impacto, né, de ser no marco zero da cidade de São Paulo, quando da implantação do metrô. Então tem todo esse simbolismo que reforça ainda mais o carisma da imagem dele. Esse pioneirismo ficou consagrado ainda a partir do instante em que, após várias implosões que ele foi fazendo, não só ali naquela região, aqui em Porto Alegre, quando do incêndio
do prédio da Renner, né? Se eu não me engano, em 78. Foi um desafio muito grande, uma grande tragédia, uma condição de risco mesmo para a implosão muito grande. E dezenas de outras implosões, onde culminou com a implosão no prédio da CESP. Era um prédio que sofreu um incêndio também, era uma condição de risco, onde só se permitia a ferramenta implosão na solução desse problema. Em plena Avenida Paulista, o prédio estava para desabar, já estava condenado pelo IPT. E a implosão, em que pese, né, diversas entidades serem contra, o engenheiro Hugo Takahashi, com muita competência, se colocou à frente e com uma convicção muito grande do resultado, que o prédio cairia na vertical e não voaria nenhuma pedra na Avenida Paulista. Foi um sucesso, né? Eu estava ao lado dele ali, em condições até também pioneiras para mim, em termos de relacionamento com a imprensa, e a partir dali ele virou sinônimo da implosão. Foi um evento que passou no mundo inteiro, veio uma equipe do Japão entrevistá-lo, e foi o momento da consagração para ele. A partir desse instante, ele se despiu de qualquer vaidade, né? Ele entendeu que ali era o momento que ele tinha a sua maior consagração e tentou até passar o bastão para mim, naquele momento. Mas como a implosão é uma atividade muito personalista e ele representava, né, o centro das atenções, a imprensa sempre o procurava. Até que quando foi em 90, uma implosão um tanto quanto polêmica, difícil ali na cidade de Santos, ele achou que era o momento de passar o bastão efetivamente. Então ele virou para mim e falou: Manezinho, essa implosão aqui você vai fazer sozinho, né? Eu vou para o Paraguai, vou lá para Assunção, vou sair fora do país, porque se na implosão alguma coisa der errado, não vão falar que foi o japonês que fez a besteira. E foi nesse momento que eu tive que tomar a decisão, né, de achar ou ele estava sendo sacana, ou ao contrário, ele estava realmente querendo mostrar que estava confiando que eu conduziria o trabalho com competência, né? E até para enfrentar alguma coisa, a situação, se algo saísse errado. Felizmente deu tudo certo, eu me sentia realmente preparado para isso. E a partir daí acabei dando continuidade a esse legado dele. Embora não seja a mais difícil tecnicamente, a implosão do Carandiru também marcou muito, porque era um complexo penitenciário ali na cidade de São Paulo que era conhecido no Brasil inteiro, tinha, né, aquele aspecto ainda mais midiático por conta disso e da funcionalidade que ele tinha lá. Como é que foi a implosão do Carandiru? Olha, a implosão do Carandiru, Jader, foi muito marcante sobre vários aspectos, né? Primeiro por esse apelo, né, de mídia, pelo histórico, né, pelas tragédias que antecederam, pela marca negativa que o presídio representava ali naquela região. Então, o desafio maior estava em torno desse simbolismo, né? Do ponto de vista técnico, foi um trabalho relativamente simples. Nós tínhamos as condições mais favoráveis, né? O desafio maior é em termos de preparação, como eu já disse, né? A sua preparação demorou mais de um mês por conta de que nós tínhamos que quebrar as paredes internas, né? O presídio era uma colmeia de concreto. Então nós eliminamos as paredes, até mesmo as celas representavam pilares, né, que iriam obstacularizar a implosão. Então tudo isso fez com que esses ingredientes, muito mais do ponto de vista do simbolismo do que do desafio técnico, fizesse no Carandiru um marco, né, na nossa trajetória, né, enfatizando sempre a figura da equipe. Então nós praticamente convivemos ali no Carandiru ao longo de um ano, né? Teve um evento marcante na minha vida em 8 de dezembro de 2001 e a implosão foi 8 de dezembro de 2002. Então, ao longo desse ano, eu convivi ali com os preparativos, com estudo, convivendo inclusive com os presos. Foi uma experiência que marcou muito sobre todos os aspectos e a repercussão foi muito grande, né? Tanto é que, num primeiro momento, foram implodidos os pavilhões 6, 8 e 9, em 2002, e depois, em 2005, o pavilhão 2 e 5, dando espaço a um local maravilhoso para a cidade de São Paulo, né, que é o Parque da Juventude. Hoje tem faculdades, tem um espaço de lazer para a juventude. E a terceira melhor biblioteca do mundo está ali no Carandiru. E houve um resgate, né, de toda aquela paisagem a favor de uma valorização do bairro. Eu diria até, profetizando aí, que algo parecido deve acontecer aqui no César. Uma valorização dessa região, né, trazendo esse benefício, no primeiro momento gerando empregos e depois
havendo uma valorização no bairro. O primeiro impacto da implosão é a destruição que ela promove, mas ela é também renascimento, nesse sentido, do contexto urbano, da paisagem, de poder ter naquele local onde antes havia algo que estava ali há muito tempo, já defasado, poder ter uma renovação na paisagem urbana. Ela também é renovação. A implosão como uma ferramenta, né, de transformação urbana, na verdade, e à disposição para várias situações, né? Num primeiro momento, é você mudar a paisagem daquele local a favor de um novo empreendimento. Esse é o objetivo principal. Nesse pacote, na esteira disso, vem a mudança, né, da paisagem para melhor. Muitas vezes você resgatando uma paisagem arquitetônica de uma praça, como já aconteceu lá em Niterói, no Rio de Janeiro, em frente ao Palácio Itamaraty, né? Você recuperar áreas degradadas, né? Como tantas implosões tiveram isso como pano de fundo. E, infelizmente, mas é bom que exista a ferramenta para apresentar uma solução, a implosão também se apresentou como única alternativa para situações de tragédia. Então a gente tem lá o próprio Renner, a Lojas Renner aqui, o prédio da CESP, o Palace 2. Recentemente aqui no Rio Grande do Sul, que representou também um desafio do nível de uma nota 8, como aqui na CESA, mas por outros motivos, né, que era a figura do colapso, né, presente ali, a implosão do prédio da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, que a gente fez há 2 anos atrás. Então ali representou um desafio, principalmente do ponto de vista da nossa convivência como equipe, que estaria submetida a diversos riscos. Primeiro, da queda daqueles fragmentos que ficaram pendurados devido à ação do incêndio, né? Tirar aqueles fragmentos seria uma outra obra. Então a gente teve que criar uma disciplina para poder conviver ali na atividade diária. E depois um desafio que marcou muito em termos de preocupação, né? Eu fiquei 10 dias sem dormir direito porque tinha uma laje em estado de colapso iminente e, né, ao longo de 10 dias a gente teve que fazer uma série de intervenções para criar as condições mínimas para que pudéssemos trabalhar. E todas essas preocupações levaram a uma otimização do processo. Num primeiro momento, o projeto contemplava aí uma quantidade de 200 quilos e ao final usamos apenas 115 quilos. Ou seja, nós tivemos que otimizar o trabalho, eliminando a quantidade de explosivos na busca de um resultado pelo menos igual do que aquele previsto inicialmente. E por que isso? Para não ter que furar mais pilares e ao longo dessas preparações, né, a gente chama de excesso de preparação, né? Não está cutucando a estrutura para que não crie qualquer risco adicional. Os pilares eles são perfurados para introduzir ali o explosivo que vão ser detonados. A implosão ela é um conjunto de várias explosões minimamente calculadas ali, em termos de milésimos de segundo para que elas aconteçam e tornem aquele colapso da estrutura controlado. É isso aí? Você descreveu tão bem que já está me causando... Estou começando a ficar preocupado aqui. Eu vou perder minha boquinha nas implosões. O Jader, só numa coletiva, nesse bate-papo aqui informal, já está dominando a ferramenta, dominando a técnica. Talvez eu tenha que sequestrá-lo aqui do corpo da rádio para trazer para a nossa equipe, para eu não correr risco de perder essa boquinha. Mas você resumiu, você foi muito feliz, né? É um conjunto de procedimentos. Claro que existem alguns protocolos que contemplam aspectos legais e aspectos de segurança. Então, essas medidas preventivas de proteção, né? Um plano de demolição, um plano de fogo, autorizações, alvará de demolição. Tem todo um conjunto de procedimentos legais que tem no topo da cadeia alimentar, né, em termos de autorização, a soberania do Exército, né, na autorização do uso de explosivos. Então, esse conjunto de procedimentos contempla a implosão, onde, na prática, é exatamente isso como você descreveu. A detonação, né, de centenas de cargas explosivas, uma quantidade muito pequena, justamente para permitir, né, que elas ocorram em áreas urbanas, próximas às estruturas, sem que venha a causar danos às mesmas. Então, a figura da distância, né, e a carga que vai ser detonada, essas duas grandezas permitem a gente projetar qual vai ser o nível de vibração que vai atingir essas estruturas.
Então, antes de uma implosão, seja numa coletiva, seja diante do poder público ou até mesmo diante para a comunidade, a gente afirma com convicção de que não existe risco quanto a danos das estruturas. E aqui isso está muito bem caracterizado, nos permite dar toda a tranquilidade para a população. Só que isso tem que ser comprovado, não vale apenas a palavra de quem está à frente do processo. Então é contratada uma empresa, né, que faz todo um monitoramento sismográfico ali na região. No caso aqui nós escolhemos pelo menos 6 pontos, onde serão instalados sismógrafos de engenharia, que vão medir a vibração. Esses resultados são lançados num laudo, né, que tem cunho oficial, e nesse laudo há o registro de que os níveis de vibração ficaram bem abaixo do que determinam as normas brasileiras e internacionais. A gente costuma dizer brasileiras porque a norma brasileira, né, NBR 9653, é uma das mais rigorosas no mundo inteiro diante dessas aplicações explosivas, né? Não seria só na implosão. Para toda atividade de pedreira, mineração e obras civis, né, adota essa norma como referência por conta de que ela é bastante conservadora a favor da segurança. Voltando agora naquela implosão que você qualificou como a mais difícil até então, que é a do Palace 2. Para contextualizar, o Palace 2 foi um caso que ocorreu lá em fevereiro de 1998, um prédio construído por uma construtora do então deputado Sérgio Naia, e aquele prédio ele foi construído de fato com areia da praia. A estrutura dele era uma estrutura que começou a se desmanchar. E houve ali já um colapso, já uma tragédia, e como o Manezinho citou, a implosão ela teve que ser planejada e executada num espaço de tempo muito pequeno. Você teve medo em algum momento, enquanto estava lá dentro e preparando a implosão daquela estrutura? Olha, durante todo o processo, eu não tive medo absolutamente nenhum. Eu tive paura. A minha mãe, através da minha prima, mandava recados para eu voltar de casa. E eu convivi com medo até 5 horas da manhã do dia da implosão, que foi um sábado, dia 29 de fevereiro, logo depois do Carnaval. Você falou de termos de tempo, né? Nós chegamos lá na quarta-feira de cinza, a tragédia foi no Carnaval. E não foi uma tragédia maior graças ao heroísmo, né, da Defesa Civil, que esteve lá à frente da retirada das pessoas e conseguiu retirar as pessoas que faleceram porque voltaram por algum motivo. E 4 chegaram de madrugada e a Defesa Civil não tinha conhecimento da presença deles no prédio. Então, quando eu viajei já com o encarregado na quarta-feira, já alertava dos riscos e da nossa decisão de que não entraríamos no prédio em áreas acima do primeiro andar. Nós trabalharemos apenas na área das garagens, né, que são espaços onde os pilares já estão liberados naturalmente. A gente não precisa quebrar nenhuma parede, porque qualquer ação nesse sentido colocaria em risco a equipe. Então, esse medo, ele permaneceu. Os preparativos, na prática, foram só na quinta-feira, trabalhamos durante 5 horas. Inicialmente, a nossa garantia de que realizaríamos a implosão detonando 2 andares de garagem. O compromisso nosso era que o prédio caísse na vertical, que os prédios seriam preservados e, inclusive, o entulho da implosão não cairia sobre o entulho da tragédia anterior, que era onde estavam os corpos, né? Nós trabalhamos lá na presença dos corpos. E esse desafio era justamente para que o prédio não caísse sobre o entulho anterior, porque demandaria mais tempo para resgatar os corpos e já traria muito sofrimento, né, para os parentes das vítimas, que nesse momento a perda já é inevitável, mas o resgate dos corpos e dar um sepultamento decente é aquilo que se coloca como primordial. Então, esse pacote de desafios, de exigências, num clima de muita comoção, muita pressão, imprensa e os riscos presentes, riscos de tamanha ordem que nós, inclusive, tivemos que escorar o prédio, né? O engenheiro da prefeitura, com muita competência, ele detectou que o prédio estava no risco de colapso iminente e ele tinha razão. Se nós não tivéssemos escorados, eu talvez não estivesse dando provavelmente não estaria dando essa entrevista e o pessoal da minha equipe não estaria até hoje aí andando pelas ruas. Nós estávamos em 8. Então, ao longo de todo o processo, eu torcia para que o prédio desabasse. Isso ocorreu parcialmente, né? Na sexta-feira, na véspera, quando a justiça estava para determinar, né,
se autorizava a implosão ou não. Uma parte do prédio ruiu, que se chamou até de Castelo de Areia, por conta da falta de escrúpulo, né, desse personagem que você citou aí, o deputado Sérgio Naia, que construiu o prédio com areia da praia porque ele estava fazendo uma escavação de um shopping ali na região em área de influência da areia do mar. Então foi usado de maneira irregular e acabou trazendo essa condição de risco para os dois prédios, né, porque tinha o Palace 1 e o Palace 2. Então esse risco caracterizado na véspera, houve uma explosão dos dois pilares remanescentes, que é onde a gente teve a convicção de que se não tivesse escorado a gente teria morrido. Então toda essa pressão me fez conviver com medo o tempo todo. Eu citei aí às 5 horas da manhã, foi quando me acordaram, eu dormi num carro, no banco de trás de um carro em frente ao Palace 2, aguardando, né, o momento de ter que derrubar, estava marcado para o meio-dia. Aí nesse momento, quando eu acordei e vi que ele estava lá, e durante a madrugada acordei várias vezes torcendo para ele cair, que ele não estivesse lá, por conta desse medo. E naquele momento, aí sim, aí eu perdi medo. Eu falei, vamos ter que enfrentar, vamos ter que fazer, né? Então, aí o medo foi embora. Aí realmente é uma coisa de caráter muito pessoal mesmo, né? Naquele momento, eu passei a não ter medo nenhum mais. As situações de risco se agravaram, tanto que o prédio ameaçou desabar. Quando foi 9h20, ele trabalhou, né? Eu menciono na entrevista lá, que é o termo que a gente usa, ele trabalhou, houve estalos, nós surgimos. Aí eu passei para o major da Defesa Civil e falei, major, nós vamos ter que antecipar. Ele falou, Manezinho, me dá uma hora, porque eram 18 prédios, 14 mil pessoas. Foi a maior operação de Defesa Civil que já ocorreu até hoje no Brasil. 14 mil pessoas para evacuar. Evacuar daqueles 18 prédios que estavam no lado. Porque havia a preocupação do efeito dominó, né, de uma queda não planejada. Então, a partir daquele momento, 9h20, lá determinamos o horário das 10h30, e às 10h30 ocorreu a implosão naquele clima que eu comentei na coletiva, né? O prédio, o cálculo, né, os cálculos previam a queda em 4,5 segundos, ele demorou 7. Ou seja, em que pese toda a condição de colapso iminente, ele ainda resistiu. E aí até chegar na metade fica aquele sufoco, né? Uma eternidade, entre 4,5 e 7 segundos. Mas a partir do momento que ele atingiu a metade da sua altura, a gente sabia que a queda é irreversível e dá aquele alívio diante de uma situação que foi muito, muito estressante e representou uma condição de risco muito grande para a nossa equipe. O que define o tempo ideal da implosão? Por exemplo, você falou aí do Palace 2 que estava programado para 4,5 e foi em 7. A César está programada para em torno de 6 segundos. O que define? É a estrutura? O que é? Como é que funciona isso? E se tem um tempo ideal? Assim? Olha, o que define é a força da gravidade e os tempos que a gente estabelece no projeto. Essa sequência de tempos permite que você gere um colapso de forma direcionada, né, com pequenas cargas colocadas em pontos estratégicos. Esses cálculos estão diretamente ligados a essa sequência de tempos e a força da gravidade, né, que é um movimento conhecido, tem suas equações, né, suas expressões matemáticas que a gente já domina. Então, essa figura, né, que contempla o tempo de queda é principalmente em cima dessa sequência e dos efeitos da força da gravidade. Essa tua experiência, essa história toda, tá para vir um livro por aí? Tem algum projeto nesse sentido? Olha, eu espero que se concretize, né? Mas está em andamento um livro, né? A história da implosão no Brasil, em 12 capítulos, uma revista consagrada, né, no Brasil, Brasil Mineral, uma revista de muita credibilidade. E é quase que um resgate da minha história de quando eu comecei, porque essa revista ela nasceu de um jornalzinho, né, do jornalzinho da PM, de engenheiros de Minas, ali do estado de São Paulo. E os jornalistas desse jornalzinho, a partir daí eles conseguiram viabilizar a fundação dessa revista, que hoje é a maior revista de mineração no Brasil. E eles, como um resgate dessa história, né, a história da revista, do jornalzinho da PM e da minha história com eles estão com um projeto muito ambicioso, que contempla, então, a história da implosão no Brasil, e principalmente
devido destaque àquele que é sinônimo de implosão no Brasil até hoje, né, Hugo Takahashi. E o livro é a cereja do bolo, né, desse projeto. A ideia é que o livro saia no ano que vem. Nós vamos ter o ano que vem aí a consagração dos 50 anos, né, da técnica de implosão no Brasil, que é justamente 16 de novembro de 75 foi a primeira implosão, e poder celebrar a ferramenta, a implosão, como uma extraordinária, né, ferramenta para transformações urbanas, celebrar a memória do Takahashi, celebrar essas mais de 200 implosões no Brasil, que eu tive a felicidade, outros companheiros, uma garotada aqui também eu pude ter o prazer de transferir os conhecimentos, ter essa convivência. Então eu espero que isso tudo se concretize aí, vamos dizer, a médio prazo, né? Estamos falando aí de um pouco mais de um ano, e porque eu acho que merece, né? O conjunto de eventos. Na verdade, se você pegar Palace 2, implosão da Ilha Grande, a própria Secretaria, Carandiru, cada um de forma independente já representa um livro, né? As experiências vividas em tão curto espaço de tempo foram de tamanha intensidade que já por si só o Palace 2 é um filme. Nunca houve no mundo, no Brasil com certeza, eu vou arriscar dizer que nunca houve no mundo uma implosão em condições tão dramáticas, né, tão desafiadoras como o Palace 2. Nada igual. Nunca teve nada igual. Até você perguntou como é que é. O personagem, chegou uma época que eu tive que me desincorporar do personagem que estava ali à frente do Palace 2. Porque do ponto de vista emocional, numa palestra, ou mesmo nas conversas, eu percebia que havia uma alteração no meu estado emocional só de resgatar essa história. Então, a partir de uma determinada época, eu me afastei daquele personagem, quase que vendo uma outra pessoa falando aquela... Eu tive que abstrair de que eu fazia parte daquele personagem, por conta de todos esses riscos. Então, isso há muitos registros já, né, pontuais. Tem um livro, né, que fala sobre o Palace 2 no contexto de toda a tragédia, a implosão, um capítulo à parte. Mas eu acho que a história da implosão, pelos personagens que fizeram parte dessa história, tendo como símbolo maior, né, reverenciando a memória do japonês, né, como era conhecido, Hugo Takahashi, tudo merece ser registrado. Eu represento o arquivo dessa história, né? Então eu tenho feito isso com muito prazer, sempre registrando alguma coisa. O fato da gente estar aqui agora já é mais uma gota, né, nesse oceano de emoções fortes, né? Então é prazeroso, faço isso com muito tesão, né, pela minha profissão, engenharia de Minas, com muito prazer, né, à frente da implosão. E o que é mais prazeroso é justamente resgatar a história, os momentos com as pessoas. No primeiro momento, no primeiro plano, a equipe, né, personagens de uma lealdade, coragem e competência extraordinárias, pessoas simples, né? Sempre me debruço nas lembranças dos momentos que a gente já passou, e pessoas de tamanha simplicidade, revestidas de um conhecimento, de uma genialidade na hora de encontrar soluções complexas, né? Assim, com uma facilidade incrível. Seja os ajudantes, os paredeiros, os encarregados, né, os cabos de fogo, né, blasters que vivenciaram toda essa história. Então chega a ser comovente falar deles. E depois também as histórias envolvendo atores que seriam secundários e muitas vezes passam a ser atores principais, né? Que é a própria comunidade. Essa interação com a comunidade nas implosões gera personagens incríveis, né? Que merecem que sejam eternizados, né? Através de um livro, através dessa história toda, que a gente está tendo essa ambição aí de concretizar. Vou pedir agora para o Eugênio botar a câmera aberta aqui, para a gente começar a falar sobre algumas coisas que estão aqui em cima. Desde o início da conversa, estão aqui alguns exemplares de álbuns, discos de vinil, e aí você pode estar se perguntando, onde é que o disco de vinil se conecta com a implosão? A conexão é esse cara aqui, o Manezinho, porque o cara, além de ser referência na implosão no país, ele é o proprietário
da maior loja de discos de vinil da América Latina, que é o Casarão do Vinil, lá na Moca, em São Paulo. Então agora eu queria também falar sobre música, falar sobre alguns álbuns que estão aqui, falar sobre o teu gosto. O pessoal pode ver ali a jaqueta dele. Olha essa jaqueta dos Mamonas Assassinos. Quando eu vi ele, ali ó, isso, vira ali ó. Quando eu encontrei com ele na semana passada, a primeira coisa que eu falei foi o seguinte: eu não quero nem saber de implosão, eu quero saber onde é que você conseguiu essa jaqueta, porque essa tá evidente que é de alguém que trabalhou com a banda, tem ali o nome de uma pessoa, tá ali staff. Vamos começar pela história da jaqueta. Me conta, por favor. Olha, eu tô dando autógrafo nos aeroportos pra garotada, entendeu? Mamonas Assassinas faz parte da memória afetiva. Foi em 95, 96. Eu tinha 2 sobrinhos lá, nós fomos numa loja, sugeriram, né, comprasse o CD. Aí fomos lá no condomínio, começamos a tocar. Em uma hora, todo o condomínio, a molecada, numa sala ali pequena, tinha umas 30 crianças ouvindo a música e curtindo. Então, os Mamonas Assassinos foram um meteoro de sucesso, né? Uma coisa bem efêmera, infelizmente, mas que marcou, a ponto de que, você veja, já se passou tanto tempo e eu, despretensiosamente, coloquei essa jaqueta aí. Acho que minha história com Passo Fundo está associada a essa jaqueta. O frio, né? Quando eu cheguei aqui estava um frio danado e essa jaqueta salvou minha vida. Então já devo isso aos Mamonas. E devo a eles essa irreverência, né? Que faz parte do nosso dia a dia, a ponto de suscitar esse carinho nos aeroportos, a garotada vir me tornando como quase que um personagem também da música. E de música eu entendo muito pouco. A minha história não foi planejada, né? A história com o vinil. Eu cheguei a ter 1,5 milhão de LPs, 400 mil compactos, que são esses discos de vinil, né? Que é compacto simples, 2 músicas, ou um duplo, 4 músicas. E de forma não planejada, acabei me envolvendo, né, com essa história incrível ao longo de 15 anos, pelo menos, eu fiquei comprando discos de vinil, porque eu tinha montado uma loja de roupas e a loja foi um fracasso e comecei a trocar por livros, por discos de vinil, e esse escambo se espalhou pela Moca lá em São Paulo. Em pouco tempo eu tinha um acervo incrível que permitiu, em 2014, criar um feirão, a gente chamava Feirão 1 milhão de LPs. E esse feirão nós fizemos no primeiro fim de semana, o primeiro feirão, né, anual, 1 milhão de LPs. Foi um sucesso. Na semana seguinte, segundo feirão anual, terceiro, fizemos 23 feirões anuais em 23 semanas, quase que parodiando o Juscelino Kubitschek, né, 50 anos em 5. Foi um sucesso. Divulgou a cultura do vinil em São Paulo, que foi no estado todo. Nós vendemos nesse curto espaço de tempo 200 mil discos de vinil. Caramba! Um marco histórico. No único dia foi 18 mil, nunca uma loja tinha vendido tanto assim. E foi uma coisa sem pretensão nenhuma. Aí sugeriu criar o Casarão do Vinil, que virou uma referência, né? No Brasil e no mundo. Muita gente vem de fora para conhecer o Casarão do Vinil. E aí tornou a coisa mais emblemática ainda. O Casarão do Vinil é um espaço que tem um apelo de mídia, né? Vocês sabem o que está acontecendo com o vinil no Brasil e no mundo inteiro, né? Um crescimento de vendas das lojas, né? Esse reconhecimento de que todos os produtos das décadas de 50, 60, 70 tinha muita qualidade, né? Na moda, vestuário, decoração. Então, todos esses itens dessas décadas está tendo um reconhecimento muito grande em relação à qualidade, né? Não é nostalgia, saudosismo. É realmente o reconhecimento da qualidade desses produtos. E o vinil acabou sendo a maior referência, né? Maior referência para a qualidade nessas décadas. E hoje está havendo esse crescimento incrível, polarizado principalmente por conta da garotada. Não é nostalgia, porque a garotada é que está curtindo o vinil e o crescimento é incrível. Casarão do Vinil, a gente tem essa referência do quanto a garotada está curtindo, né? E aí entrou essa parte emblemática do personagem, né? Como você falou, o cara que faz implosão e na loja de vinil. São duas coisas, do ponto de vista cultural e tecnológico, são bastante antagônicas, né?
E aí criou essa coisa carinhosa, né, de as pessoas irem lá no Casarão fazer uma matéria sobre vinil. E as chamadas jornalísticas, a maioria tem essa chamada que você deu agora, né? Estamos aqui no Casarão do Vinil, do manezinho da implosão, que implodiu o Carandiru, o Palácio 2. Aí aparecem as imagens de implosão numa matéria cujo pano de fundo seria o vinil. Há quanto tempo já existe o Casarão? O Casarão é de 2014, foi esses feirões anuais, né? Essa coisa maluca que aconteceu lá, que teve essa repercussão toda. E eu acho que contribuiu para alavancar ainda mais, né, o interesse do vinil, que já vinha crescendo, né? Para você ter uma ideia, em 2005 a revista Exame já fazia uma matéria destacando que o mundo inteiro voltava a fabricar vinil e as vitrolas. Então todos os magazines, né, o mundo inteiro está voltando a fabricar vinil de qualidade, e a referência do vinil isso aqui que o Eugênio colocou na mesa, que vocês se debruçarem, fazer um mosaico maravilhoso aqui. Isso aqui é a história, né, da música, né, representada pelo vinil. E tem um detalhe que a maioria das pessoas não sabe. O vinil é responsável pela trajetória do ser humano nas suas mais diversas atividades. Porque não é só música, né? Você tem o futebol, folclore, humor. Todos os humoristas têm registro em vinil. Todas as Copas do Mundo, as grandes conquistas futebolísticas estão registradas em vinil, com as capas, com os jogadores. Copa de 58, 62, 70, conquistas de clubes, né? A política também está registrada, o folclore. Então, o vinil tem esse aspecto histórico, né, de preservar a memória. Então, do ponto de vista cultural, é uma ferramenta extraordinária para garantir a preservação da memória. A gente falou ali dos Mamonas Assassinas, deixa eu mostrar aqui, ó. Opa, olha aí, esse aqui é o exemplar dos Mamonas Assassinas em vinil. Isso aí vale uma grana. De 1995. Vou mostrar aqui. Mas eu quero saber o seguinte, a curiosidade é como é que você conseguiu, como é que essa jaqueta chegou até você, cara? Olha, essa preciosidade aqui já tá vendo lances aí no mercado para comprar. Estou sabendo. Que tem o aspecto da memória afetiva. Mas lá na Moca, a gente tem o Casarão do Vinil, e o que antecedeu o Casarão, existe até hoje, é um espaço onde se desenvolveram os feirões, é um espaço muito grande, que era um antiquário, depois se transformou num feirão de vinil. E nesse antiquário você tem todo tipo de peça, né? Relíquias e tudo mais, e em algum momento alguém foi lá e acabou vendendo essa jaqueta. Quando eu vi, já abracei e peguei para mim. Poxa, que legal. E usei de forma assim bem esporádica, bem pontual. Mas coincidentemente, né, por conta do frio, primeira vez que eu vim, estava um frio danado, e o que salvou minha vida foi essa jaquetinha aqui. Muito bem. Falando do vinil, você pontuou aí, muito importante a questão da memória que o vinil guarda, histórico. Mas importante também a gente reforçar aquele outro ponto sobre esse aquecimento do mercado do vinil, que o vinil ele está presente. E de fato, aqui em Passo Fundo também, ele tem uma cena muito fomentada. E me chama muito a atenção isso que você colocou da procura dos jovens, garotada, 16, 17, 18 anos, buscando, procurando. Aqui em Passo Fundo, inclusive, nós temos bandas que lançam aqui. Eu tenho o compacto, por exemplo, da General Bonimores, que é uma banda aqui de Passo Fundo, que eu vou confessar que eu acho, cara, esse disco lindo, lindo, esse translúcido aqui, ó. Então o vinil ele te dá essas possibilidades, ele te dá uma gama de elementos sensoriais na mídia que só ele proporciona. Ouvir música em vinil é como se a música te abraçasse. Então é importante a gente também destacar que o vinil não é uma coisa velha, ela é uma coisa que renovou o seu conceito. Ele é mais do que um objeto, ele é um elemento cultural que traz conceitos novos sobre si mesmo e que por isso que atrai essa garotada toda. Olha, Jade, você foi muito feliz. Eu estou até cansado de te elogiar, hein? Você vai ficar muito mascarado, hein? Mas você abordou muito bem. Eu vou dar um depoimento agora, um testemunho que é comovente e fruto dessa experiência com o vinil. Quando a gente lançou o Feirão, por diversas vezes, a honestidade das pessoas foi colocada à prova. Não que eu fizesse isso de propósito, é porque era circunstancial. E realmente foi muito espontâneo. Então, era no começo, então, pra você ter uma ideia, no primeiro dia foram 700 pessoas.
Uma coisa maluca. Eu tive que pegar um caminhão de vinil e colocar na calçada para as pessoas saírem da loja, que eu estava até temendo uma tragédia, por conta dessa procura. E por diversas vezes, ou caiu eletricidade, não tinha maquininha, a pessoa esqueceu a carteira. Então, sempre houve muitos motivos para eu chegar para a pessoa e dar essa oportunidade dela dar um golpe na loja, né? Um calote. E nós vivenciamos isso por mais de 100 vezes ao longo desse período. Eu vou dar um exemplo. Um garoto lá, num sábado, final de tarde, ele tinha gasto R$800 no feirão e queria pagar em dinheiro, ir no caixa. Falava, você vai lá e leva os discos, porque o feirão, se largar os discos aqui, eu vou pegar de você. E não voltou. Então me gozaram, né? Falaram, tá vendo, você fica aí dando essa oportunidade. Fechamos a loja, no dia seguinte, ele era de Goiás, hein, acho que tinha uns 18 anos. Fechamos a loja, no dia seguinte, como ele abriu a porta, o dinheiro estava por baixo da loja. Talvez ele nem tenha voltado a São Paulo, tinha essa oportunidade. Uma senhora de idade gastou R$600 e na hora o cartão não passou. Eu falei, nossa, só não gostou, vai voltar semana que vem. Não gosto de ficar devendo. Era um sábado, no fim de semana que vem a senhora paga. Ela veio no domingo trazer o dinheiro. E isso aconteceu com a maioria de jovens. Então, essa situação que eu estou descrevendo é uma estatística que não faz parte, infelizmente, né, no Brasil, não faz parte do nosso dia a dia. Essa figura da oportunidade de levar vantagem está mais presente do que esse desprendimento. E eu conto essa história para todo mundo que vai no casarão, principalmente os pais que chegam com garotada de 14, 15, justamente para mostrar que a garotada do vinil é uma garotada do bem. Entendeu? Então, esse crescimento do vinil parece até que é uma luz no fim do túnel, né? Com aquelas preocupações naturais que a gente tem hoje em dia com novas gerações e com as coisas que, infelizmente, acabam acontecendo por diversos fatores. Então, esse resgate, né, do aspecto da honestidade, né, do compromisso em honrar aquilo que você esteve presente em mais de 100 situações. Vou te dizer uma coisa que é impactante. Nunca levamos um calote. É uma estatística completamente fora da nossa realidade. Tem a ver com a figura do vinil que traz a figura dos pais. Tem a ver com os pais aí, né? Que já vem de uma história, né, daquela década de 60, 70, enfim. Eu me sinto gratificado de poder dar esse tipo de testemunho. Eu conto essa história umas 5, 6 vezes por dia quando eu estou lá no casarão. Adoro trabalhar, é um espaço muito prazeroso. E eu transmito principalmente quando eu vejo que chega um pai, uma mãe, o garoto já domina todas as bandas. E o mais incrível é que chega falando de Ataúfo Alves, Nelson Gonçalves, Pixinguinha. A garotada de 14, 15 anos sabe tudo do rock, o que é natural, né? O rock domina, né, o imaginário de todo mundo, né? Esse apelo que tem, trazido dos pais de gerações anteriores. Mas muitos desses garotos, falando de artistas brasileiros, né, ou mesmo internacionais, mas de épocas que estão muito distantes da realidade do dia a dia deles. E isso realmente é fascinante e o vinil permite isso. A prensagem do vinil nacional ela é muito valorizada no exterior. Inclusive, o Casarão é uma referência mundial em relação a isso. Para as pessoas que ainda não estão inseridas nesse mundo do vinil, qual é a importância do vinil, da indústria do vinil brasileira para a música mundial? Olha, você tem a figura da prensagem, a qualidade, né? A própria música em si. A música brasileira é muito respeitada, todas as suas vertentes, né? E tem um aspecto até que merece destaque. A qualidade das capas, né? Nós temos, por exemplo, no Elifas Andreato, uma referência das mais belas capas, né, que a música popular brasileira pôde ser contemplada, né? Elis, Caetano, Gil, Chico Buarque, enfim. Todos os artistas, Milton Nascimento, tiveram suas capas, né, desenhadas e confeccionadas por um artista que era reconhecido no mundo inteiro. Então, esse reconhecimento do mundo em cima da qualidade da prensagem, dos estilos musicais, do toque, né, que eles chamam de groove, né, o ritmo. O ritmo brasileiro é reverenciado no mundo inteiro. O Discogs é uma referência, né, em termos de site. A nossa loja é a maior loja
em termos de prensagem de música brasileira. A gente tem mais de 50 mil itens, caminhando aí para 100 mil itens. Você chegou a ter mais de 1,5 milhão de discos lá? 1,5 milhão de LPs e 400 mil compactos. Hoje a gente deve ter só com 700 mil. Só? Muito bom. O Manezinho falou aqui do rock and roll, que é o que normalmente permeia o pessoal que gosta do vinil. Mas a gente também, e você comentou comigo aqui quando a gente estava produzindo o Pod Café, disse, olha, é legal a gente falar de outras músicas que saem um pouco do rock and roll. Sabe que eu sofro muito isso também. As pessoas olham para mim e dizem, não, tu é rock and roll. O cara... Óbvio que talvez 80% do que eu ouço é rock and roll, mas muito da nossa memória afetiva também está ligada a outras coisas. Eu, por exemplo, trouxe aqui um LP do Gonzagão com Fagner, porque a minha memória afetiva é muito permeada por essas gravações. O meu pai, ele tem uma origem nordestina e eu ouvia muito isso em casa quando eu era criança. E aí você me contou também algumas histórias, uma, por exemplo, muito bonita, ligada a quando o teu pai saiu de Portugal vindo ao Brasil, uma história que envolve uma música. Queria que você contasse pra gente, por favor. Pô, Jader, bacana você estar dando essa oportunidade, porque eu sou bastante eclético em termos de música, né? Claro que o rock tá presente, mas ao longo da minha vida, várias músicas foram marcando. Essa foi uma das mais marcantes, porque o meu pai foi um ser humano que passou... todos os dias da sua vida ele acordou cantando e assobiando, né? E ele era o homem dos 1000 instrumentos, né? Ele tocava banjo, tocava gaita. O pessoal da Defesa Civil e Bombeiro era interessante, porque sempre me ligavam, né? Falavam, Manezinho, nós vamos fazer um churrasco aqui e tal. Você não precisa vir, né? Mas traz seu pai, porque ele alegrava essas celebrações. E meu pai, quando em 2013, 2014... eu estava vivendo uma fase de resgatar a história da imigração, né? Meus pais são imigrantes portugueses. E a história da imigração como um todo me fascina, né? Eu tenho muitos livros sobre São Paulo Antigo, está muito associado à migração e tal. E num desses momentos que a gente está almoçando, ele contou que no navio, ele veio em janeiro de 53, no navio, estava na 3ª classe, e o Carlos Galhardo, recém tinha feito uma turnê pela Europa durante um ano e estava naquele navio. E ele cantou, né, para os imigrantes, né, os passageiros da 3ª classe no Converse. Ele cantou algumas músicas e uma que marcou para ele foi Doce Amor, né, música do Carlos Galhardo, Doce Amor. E é uma música que meu pai ouviu, provavelmente nunca mais tinha ouvido, e 50 anos depois, na hora do almoço, quando ele resgatou essa história, ele cantou a música inteirinha. Ai, doce amor, minha vida é um eterno sofrer. E aquilo me comoveu, né? E assim como outras músicas, elas vão fazendo parte do nosso imaginário, da nossa memória afetiva, que faz com que ter na música, né, uma referência de vida associada a pessoas que a gente ama, né, é muito gratificante. Outra música muito emblemática que você citou na nossa conversa é Construção, do Chico Buarque. Por que essa música é tão emblemática? Ela é emblemática porque, ao mesmo tempo que é emblemática, ela homenageia, né, a importância, né, do nordestino na construção de grandes cidades no sul do país, né, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro. Então a música é um reconhecimento, né, a essa importância que o nordestino tem, né, no crescimento. A figura do progresso, né, das grandes cidades tem como pano de fundo a atuação, né, esses heróis, né, que saem de suas também, né, migram, né? É uma história parecida com a dos meus pais e tantos imigrantes que fizeram a história do país, italianos, alemães, né, falando mais diretamente aqui do Rio Grande do Sul. Então, ao mesmo tempo em que é uma homenagem, a contradição está no fato de, a letra deixa claro isso, né, das pessoas muitas vezes serem responsáveis pela construção e não poderem usufruir, às vezes nem tem a casa, então essa contradição chama muita atenção, né, e comove até, e a música realmente é um momento de muita inspiração, né, do autor, que pôde refletir essa realidade que marcou o crescimento das grandes cidades por décadas, né. Hoje, infelizmente, até é um movimento no sentido contrário, porque o Nordeste tem projetos que se desenvolvem, né, com
muita competência, até por conta também da migração dos gaúchos e catarinenses que estão explorando, né? Principalmente na parte da agricultura, né? Frutas, né? Exportando para o mundo inteiro. Então, esse movimento que permeia, né? O sonho, né, das pessoas está muito ligado à migração e à imigração. Então, essa música ela comove por conta dessa contradição que marca muito. Manezinho, normalmente no teu cotidiano, cara, como é que é a tua rotina entre projetos, implosões, vinil, família? Como é que normalmente tu organiza essa rotina? Olha, uma vez saiu uma matéria, eu não lembro exatamente, é entre implosões, discos e cães, né? Até te mostrei um vídeo lá. Os meus cães são tudo vira-lata, eles vivem soltos. Entram no carro pela janela, sai. Você está dirigindo, para no farol, sai para fazer um xixi no poste, enfim. No meu apartamento não tem chave há mais de 10 anos, né? Porque os meus cães chegam no prédio, a pessoa abre a porta, aí vai no elevador, já conhece, fumaça. Aperta o andar, o cachorro desce no andar, quando alguém chega no andar, abre a porta. Então, a figura dos cães, o casarão e a rotina das obras, né, é meu dia a dia. Eu diria felizmente, né, apesar de que, pessoalmente, a ausência no casarão também tem um preço, né, porque o ambiente é muito prazeroso, mas felizmente o Brasil passa por um momento aí de o cumprimento, né, atender uma demanda reprimida, né, de obras. A gente teve crises econômicas, depois veio a pandemia, né, o Rio Grande do Sul passando por esses momentos difíceis, né? Até para registrar a solidariedade. Nos últimos tempos eu tenho andado muito, né, pelos campos gaúchos e tido a dimensão real, né, da tragédia que aparece aos nossos olhos, né, na televisão, nas campanhas, mas no tete-a-tete, a hora que você, né, anda pelas estradas. Estive em Porto Alegre pouco tempo depois, né, vendo tudo aquilo. Então, paga-se um preço muito caro pelos equívocos, né, que se cometem, mas o que chama a atenção é a garra, né, do povo gaúcho, a determinação, e isso implica em arregaçar as mangas e trabalhar, né? A gente vê a iniciativa privada, né, a população, muitas vezes, né, nem se dando ao luxo de esperar, né, iniciativas do poder público, e nós vemos casos, né, espalhando-se por todo o estado, né, da população arregaçando as mangas e colocando a coisa para andar. Então, isso, junto com toda aquela demanda reprimida pela qual o país já estava vivendo, está pipocando muitos projetos, né, muita necessidade de atender essas demandas de infraestrutura. Então, a implosão ela acaba fazendo parte de todo esse contexto. Então, eu tenho viajado muito, tenho me debruçado aí sobre outros projetos. E é gratificante sobre todos os aspectos, mas principalmente por conta do carinho, né? Aqui no Sul eu estou virando gaúcho, queria estar com sotaque e andando com chimarrão a tiracola. Eu ia perguntar, já está tomando chimarrão? Cara, se eu disser isso, a Nancy, lá do presidente do CREA, ela não pode ouvir. Mas ela sempre me oferece o chimarrão e eu acho forte demais. Eu falo, Nancy, isso é muito ruim. Ela ainda não me bateu, mas eu acho que ela a qualquer momento vai me espancar. O chimarrão faz parte da cultura, né? Eu até brinquei com os meninos lá. Então, muitas vezes até eu tomo, né? O gosto é amargo, eu sei o quanto que faz bem. Eu acho que eu deveria me disciplinar mais e seguir os passos da Nancy lá e aderir ao chimarrão. Mas seja sempre muito bem-vindo ao Rio Grande do Sul, apesar a Passo Fundo. Né? Ainda sou bem... O pessoal ainda me trata bem, apesar disso. O Manezinho é uma simpatia, tem muitas histórias. A gente já percebe pela maneira leve como ele conduz as situações. Quero te agradecer por essa participação aqui no Pod Café. Para mim é uma honra poder ter essa conversa contigo. Eu sou uma pessoa que gosta de muitas histórias e as tuas histórias sempre são muito boas, porque nos trazem algo que sempre chama essa atenção, né? A gente cresce vendo lá no Fantástico o prédio que foi implodido em tal lugar. Eu, no meu caso, e de tantos outros, com o vinil e juntar essas coisas, então já traz um elemento, sem contar a história que tu estás construindo aqui em Passo Fundo, porque, de fato, na nossa memória, nos registros, é o primeiro prédio sendo implodido na história do município. Então é uma felicidade ter você aqui. Muito obrigado pela participação.
Obrigado, já é uma honra, né, por tudo que você falou. E se eu puder acrescentar, é prazeroso estar aqui. Fiquei impressionado com o tamanho do campus, a beleza, né, esse pano de fundo aqui que me remete aos meus bons momentos lá do campus da USP, né, o carinho, a genialidade do nome, né, o Pó de Café foi uma sacada incrível. E se a simpatia que você destacou, essa empatia, é quase que uma reação natural diante de tudo que as pessoas me oferecem, principalmente aqui no Sul, né? O Sul, desde 98, nós fizemos algumas implosões. A única implosão no Brasil, onde ocorreram duas ao mesmo tempo, foi lá em Canoas, em 98, duas obras que ficaram distantes apenas 500 metros. Nós implodimos uma e 1 minuto depois implodimos a outra. A única situação até hoje. O episódio da Secretaria marcou principalmente pelo coleguismo, né, que se criou, a cumplicidade que se criou com todo o meio técnico gaúcho, mas principalmente com a Defesa Civil. A Defesa Civil teve um desempenho extraordinário lá naquele episódio e nasceu um coleguismo, uma cumplicidade muito grande, né? As pessoas até já se desligaram e a gente mantém uma amizade. Esse histórico está se repetindo aqui também, a Defesa Civil de Passo Fundo. Fiquei impressionado, fizeram a lição de casa direitinho, né? O Coronel Bica comandou aí todas as operações. Está tudo transcorrendo de acordo com o estabelecido, fizeram a lição de casa. A gente recomenda a todos, né, que sigam as determinações da Defesa Civil. É um evento bastante seguro por conta da competência deles, que nos dá tranquilidades, né, como técnicos. Então, para finalizar, eu me sinto honrado de estar aqui, feliz, me senti em casa. Então, sempre que precisar, nós estamos à disposição. Muito obrigado. E muito obrigado também a você que nos acompanhou nesse episódio do Pó de Café. Em breve nós voltamos com mais conteúdo aqui nas plataformas da Rádio PF, Facebook, YouTube, Spotify. Compartilhe esse conteúdo. E você, sempre muito bem-vindo aqui na Rádio PF.